Infelizmente, a arte do silêncio foi esquecida em nosso mundo agitado, onde o ruído e a conversa estão sempre presentes. Mas e se os momentos em que escolhemos não falar fossem tão significativos quanto os momentos em que nos expressamos? Com que frequência paramos para refletir sobre o significado do nosso silêncio? O estoicismo é uma antiga filosofia que ensina as pessoas a se controlarem através da razão e da força emocional. É uma excelente maneira de aprender quando falar. Zenão, o fundador do estoicismo, disse que é melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Esse sábio provérbio levanta uma questão fundamental. Quantas vezes nos arrependemos por dizer algo de maneira precipitada ou com raiva? O estoicismo não nos ensina apenas a evitar certas ações. Devemos a nós mesmos usar o silêncio como uma ferramenta para crescimento e paz. Imagine enfrentar os desafios da vida com a confiança calma de que seu silêncio comunica mais do que qualquer palavra poderia. A filosofia estoica ensina que o silêncio não é apenas a ausência de fala, mas uma resposta profundamente sentida e cuidadosamente escolhida. É uma força ativa e poderosa, uma estratégia que pode ajudar a mitigar desentendimentos, nos proteger de danos e nos ajudar a compreender. Mas quando exatamente devemos abraçar o silêncio? Juntos, descobriremos 9 momentos-chave em que optar pelo silêncio não é apenas inteligente, mas também transformador. À medida que nos aprofundamos nessas lições, pense em como praticar o silêncio estoico pode mudar a maneira como você lida com os outros e com sua própria paz de espírito. E se você pudesse encerrar uma discussão acalorada com um silêncio calmo e ponderado, em vez de palavras duras, o que uma pausa silenciosa poderia ajudar a expressar sobre seus sentimentos e pensamentos? Venha conosco enquanto desvendamos os momentos fortes para calar e deixar que o conhecimento do estoicismo nos guie. Você está pronto para aprender mais sobre a profunda sabedoria do estoicismo? Por favor, deixe uma palavra antes de iniciar sua jornada. Número 1. Ao ser criticado injustamente. Segundo a filosofia estoica, ser criticado injustamente é uma oportunidade única de se tornar mais forte e mostrar integridade. As ideias principais por trás desse antigo conhecimento foram resumidas pelo imperador Marco Aurélio, que disse que, se algo fora de você te incomoda, não é a coisa em si que está te machucando, mas como você pensa sobre ela. Ele também disse que você pode mudar a maneira como pensa sobre algo a qualquer momento. A sabedoria sugere que o que nos incomoda na crítica não é a crítica em si, mas como a percebemos e respondemos a ela. Pense nisso. Como mudar a forma como você vê a crítica pode te tornar mais forte? Você pode lembrar de um momento em que manter a calma diante de uma crítica injusta mudou o resultado? Por exemplo, se você está liderando um projeto no trabalho e seu chefe o critica duramente, uma resposta estoica seria olhar calmamente para o feedback e encontrar insights úteis, ignorando qualquer informação negativa que não seja baseada em fatos. Epicteto disse que essa maneira de agir não apenas manterá sua paz, mas também preservará sua honra profissional. Não fale sobre sua teoria. Viva-a. Para viver pela filosofia, você deve responder com calma e respostas bem pensadas em vez de defensivas. Você deve deixar a qualidade de suas respostas e, em última análise, de seu trabalho falarem por si. Não responder quando criticado injustamente não é apenas um ato passivo, é estratégico. Para abraçar o chamado do estoicismo para focar no que podemos controlar, nossas respostas e atitudes, essa força silenciosa transforma possíveis conflitos em um sinal de sua força pessoal e dedicação filosófica. Ao enfrentar as dificuldades da vida, pense em como o silêncio pode te ajudar. Quais oportunidades podem surgir se você escolher o silêncio ponderado em vez de palavras impulsivas? Como essa prática pode não apenas melhorar sua própria paz de espírito, mas também impactar aqueles ao seu redor? Ao incorporar os princípios estoicos em nossas vidas diárias, especialmente quando somos criticados injustamente,
Alinhamo-nos com uma filosofia que valoriza a força de caráter em detrimento da aprovação temporária dos outros. Isso promove o crescimento pessoal e inspira os outros a fazerem o mesmo, especialmente no mundo de hoje, onde a ostentação e a autopromoção frequentemente abafam a humildade. O estoicismo nos ensina a valorizar o silêncio. Uma filosofia que começou na Grécia Antiga tem conselhos atemporais sobre como lidar com críticas rudes com classe e graça. Ao seguir os princípios estoicos, podemos transformar adversidades em oportunidades de crescimento e fortalecimento interior. O que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Esse é o princípio estoico. Epicteto disse para tirar um momento e pensar no que dizer quando alguém o critica injustamente. Isso impede que você haja por impulso e lhe dá tempo para refletir, mas também evita que as coisas piorem. Uma resposta calma muitas vezes acalma o crítico e mostra que você é maduro. Cuide do seu próprio crescimento. Não perca tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja disse Marco Aurélio. Ação. Pare de se concentrar em críticas injustas e volte sua atenção para seus objetivos e melhoria pessoal. Você pode superar as adversidades e continuar avançando em seu caminho, focando em seu próprio crescimento e virtudes. Pode ser difícil obter aprovação externa dessa filosofia. O silêncio não é um sinal de passividade. Em vez disso, é um sinal de reflexão estratégica que demonstra conhecimento e confiança. Outro sábio estoico diz que quem não deseja ser superado por benefícios maiores não deve retribuir um benefício com outro, mas deve devolver muitos de uma vez. Na vida real, isso significa que você não deve responder a ostentações vazias com palavras, mas com a graça silenciosa de suas ações e a qualidade de seu caráter. Com que frequência você se pega respondendo ao silêncio que nos ajuda a lidar com esses sentimentos intensos? Epicteto, uma figura estoica famosa, disse para manter silêncio na maior parte do tempo e só falar quando necessário. Agora imagine um dia de trabalho em que o erro de um colega de trabalho lhe cause horas extras de trabalho. Seu primeiro instinto pode ser reagir com raiva. Mas o que aconteceria se você escolhesse o silêncio em vez disso? Ao não reagir com raiva, você se dá tempo para pensar sobre a situação de forma mais objetiva. Essa pausa pode impedir que o conflito piore e levar a uma vida bem-sucedida. Ao lidar com as inevitáveis frustrações da vida cotidiana, lembre-se de que o silêncio pode ser seu refúgio, um lugar onde a sabedoria governa. Adote-o e você pode descobrir que a resposta silenciosa não é apenas a mais profunda, mas também a mais poderosa. A raiva é um sentimento normal que todos têm em algum momento de suas vidas. Por outro lado, a raiva descontrolada pode prejudicar relacionamentos e sua própria saúde. O estoicismo ensina maneiras úteis de controlar a raiva, concentrando-se no autocontrole, clareza sobre o que é importante ou não, focando em soluções em vez de se fixar no problema, aprendendo a se controlar, lembrando-se de que você pode escolher como reagir, usando autocontrole e paciência, desapego emocional, separando seus sentimentos do que está acontecendo, dando um passo para trás e olhando objetivamente em vez de pessoalmente. Fique mais forte por dentro. Faça coisas que ajudem você a lidar com suas emoções, como exercícios, escrever em um diário. Pense na história de uma professora em uma pequena cidade que foi acusada injustamente de má conduta. Enquanto os rumores se espalhavam pela comunidade, a professora escolheu não aumentar a tensão negando ou explicando o que aconteceu. Em vez disso, ela confiou em sua honestidade e integridade para permanecer firme. Esse silêncio não é uma rendição passiva, mas uma decisão inteligente baseada na sabedoria. Marco Aurélio disse que você tem poder sobre seus pensamentos, não sobre eventos externos. Compreenda isso e você será forte. Quantas vezes vimos situações desse tipo piorarem rapidamente? Permanecer calado não é apenas uma maneira de se proteger, é também uma maneira de mostrar sua dedicação aos princípios estoicos.
Ao lidar com as dificuldades dos relacionamentos pessoais e profissionais, deixe o silêncio estoico guiá-lo através do caos de falsos rumores, encontrando nele o caminho para uma vida pacífica, feliz e bem-sucedida. Número 5. Como lidar com a perda? Como você lida com o silêncio absoluto que segue uma grande perda? A perda é uma experiência humana comum que muitas vezes nos leva a uma profunda tristeza. Os estoicos, como Sêneca, através de suas meditações, mostraram como manter a mente calma pode ajudar alguém a lidar com a dor emocional profunda e transformá-la em uma compreensão profunda da fragilidade e beleza da vida. O silêncio após uma perda não é uma maneira de esconder ou negar o que aconteceu. É uma maneira de dar a si mesmo tempo para relaxar, pensar e seguir em frente. Encontre significado além da dor que está sentindo agora. Isso significa deixar seus sentimentos seguirem seu curso sem causar um fim forçado. Pense em como você lidou com perdas no passado. Como a prática estoica poderia ajudá-lo a navegar pela dor? Aqui está um passo que você pode dar. Permita-se chorar e sentir a dor sem se julgar. Escrever em um diário ou conversar com um amigo de confiança pode ajudá-lo a processar esses sentimentos. Concentre-se no que você pode mudar. De acordo com a filosofia estoica, devemos deixar de lado as coisas que não podemos mudar e focar nas que podemos. Passo a ser dado. Descubra o que você pode mudar sobre a situação, como lidar com a perda, e deixe de lado o que você não pode mudar. Reframe a perda como uma oportunidade de melhorar. Aplicar essas técnicas pode nos ajudar a curar e crescer, se escolhermos usá-las. Número 6. Navegando pela ignorância com graça estoica. Você já conheceu alguém cujas ações mostram que não entendem, mas cuja crença é tão forte como se fossem especialistas? Embora essa situação seja irritante, é uma boa oportunidade para praticar a paciência e a graça. Galileu, o famoso cientista que defendeu o heliocentrismo durante uma época de fortes crenças geocêntricas, é um excelente exemplo de como lidar com a ignorância. Embora ele enfrentasse forte oposição, ele escolheu responder com paciência e evidências em vez de raiva. Isso mostra como escolher suas batalhas com cuidado é importante. Ser paciente e compreensivo, mesmo quando as coisas são frustrantes, não apenas leva a uma vida pacífica e feliz, mas também ajuda você a ver as coisas com uma perspectiva mais ampla, que se concentra no respeito e sucesso a longo prazo, em vez de na vindicação a curto prazo. Pense em como o silêncio pode ser uma reação graciosa à ignorância em sua própria vida. Como esse método pode melhorar seus relacionamentos e sua própria saúde? Deixe a história de Galileu motivá-lo a praticar o silêncio estoico em situações semelhantes. Quando alguém diz coisas ruins sobre você e é verdade, Epicteto nos diz para corrigirmos a nós mesmos. Se for mentira, essa líder sábia não apenas manteve a paz, mas também pediu ao seu povo para olhar além das mentiras, dizendo-lhes para rir delas. Pessoas que não acreditavam nela lentamente perderam a fé, mas sua atitude calma e compromisso inabalável mostraram que o silêncio estoico pode ajudar você a manter sua imagem e autorrespeito. Essa história mostra como o estoicismo pode ser usado na vida moderna, mostrando como nossas reações a informações falsas podem afetar nossas vidas. Quando você reage rapidamente ou com força, pode piorar as coisas e dar mais peso às histórias. Em vez disso, tente manter suas emoções sob controle e olhar para a questão sem viés. Pausa antes de responder. Respire fundo algumas vezes e lembre-se de que as opiniões dos outros não definem seu valor. Faça coisas que acalmem você, como mindfulness ou meditação, para manter a calma. Obtenha clareza e obtenha os fatos. Pensamentos e detalhes que não são claros muitas vezes alimentam rumores. Não os aceite pelo valor nominal. Em vez disso, em tudo o que você faz, tome medidas que sejam boas para você e mostrem quem você realmente é. Quanto mais você agir da mesma maneira ao longo do tempo, menos provável será que histórias falsas sejam verdadeiras. Pratique não se importar com o que os outros pensam.
O estoicismo nos diz para deixarmos de lado as coisas que não podemos mudar e focar nas que podemos. O segundo grupo inclui os pensamentos e histórias dos outros sobre você. Lembre-se de que você não pode mudar o que as outras pessoas pensam ou dizem. Preste atenção ao que você faz e como você faz. Não fique parado e deixe a injustiça acontecer. Em vez disso, concentre-se na cura e na unidade em vez de buscar vingança. Essa escolha mostra um princípio estoico-chave. Nosso maior poder reside em nossa capacidade de escolher como reagir aos eventos externos. Como nossas vidas poderiam mudar se seguíssemos o exemplo de Mandela, quando se trata das coisas injustas que nos acontecem. Podemos escolher mostrar compreensão e gentileza, mesmo quando parece impossível? Ao permanecer calado quando coisas injustas acontecem, Marco Aurélio escreveu em suas meditações que isso transforma tanto as dificuldades pessoais quanto as lutas comunitárias, nos levando a uma existência mais pacífica. Todos têm que lidar com situações injustas em algum momento de suas vidas. Como estoico, é importante lidar com esses cenários com calma e sabedoria. As ideias dos pensadores estoicos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto podem ajudá-lo a entender como lidar com situações injustas, focando no que podemos controlar, mantendo a calma interior e reagindo logicamente, são algumas das coisas que eles enfatizam. Mantenha sua paz interior e mostre aos outros como lidar com a injustiça com respeito e honra pela maneira como você age. Procure respostas construtivas. Atitude de resolução de problemas. Em vez de se fixar no problema, vá para a situação com a atitude de encontrar maneiras de resolvê-lo. Comunicação. Fale com as pessoas envolvidas de maneira aberta e honesta para tentar encontrar uma resposta justa. Defenda mudanças sempre que puder. Tente fazer mudanças no sistema que cheguem à raiz da injustiça. Cresça e aprenda. Pare e pense sobre o que aconteceu e tire lições disso. Gandhi, por exemplo, enfrentou insultos e resistência em sua luta pela liberdade da Índia, mas ele não respondeu com raiva ou insultos. Em vez disso, ele escolheu o silêncio e a compreensão. Gandhi acreditava em ahimsa, ou pacifismo, que é semelhante ao modo de vida estoico de paz alegre. A reação de Gandhi aos ataques verbais e físicos foi manter o silêncio. Isso muitas vezes fez com que seus inimigos se tornassem menos perigosos e ganhasse apoio para sua causa entre o público. Como adotar uma postura semelhante quando você é insultado pode mudar a dinâmica de suas interações? Isso mostra a força que pode ser encontrada no silêncio, decidindo quando falar e quando ouvir. Isso nos ajudará a viver uma vida pacífica, feliz e gentil. Sinta-se à vontade para usar esses princípios estoicos em suas conversas diárias. E veja como o poder do silêncio reflexivo pode melhorar sua vida. Se você achou essa conversa profunda e útil, clique no botão de curtir, deixe uma nota com seus pensamentos e não se esqueça de compartilhar essas profundas ideias filosóficas com todos que você conhece. Se você é novo, inscreva-se